O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que estás nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia. Creio eu que vocês já estão meditando o livro do Deuteronômio, como a igreja nos pede neste mês de setembro. Mês de setembro, como todos os anos, é o mês dedicado às Sagradas Escrituras. E cada ano a igreja sugere um livro para a nossa meditação. Se você ainda não começou, ainda tem tempo. Precisa estar em comunhão com a igreja, porque receber Jesus na Eucaristia é maravilhoso, mas quando eu estou em comunhão com Ele e com a sua igreja. Então é preciso
encontrar-se um tempo, em um dia de 24 horas, onde Deus nos dá a oportunidade para a nossa salvação. O Evangelho deste 24º domingo do tempo comum nos coloca diante dos maiores desafios da convivência humana, isto é, a necessidade de perdoar sempre. Nós ouvimos no finalzinho do Evangelho que se nós não perdoarmos os nossos irmãos e irmãs de coração, o Pai do céu não nos perdoará. Amar significa desejar levar as pessoas para o céu, assim como eu também desejo ir para os céus. O Senhor Jesus nos faz um forte apelo para perdoarmos mutuamente, dando testemunho de que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, que nos perdoou e pede que também assim nós pratiquemos o perdão. O amor é o distintivo do cristão. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração a este convite de Jesus, enquanto colocamos em suas mãos nossos anseios de verdadeira paz e harmonia. A felicidade tão desejada que o ser humano busca não consiste em cultivar sentimentos de ódio, de rancor no coração, mas sim em cultivar sentimentos de perdão e misericórdia. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu irmão. O amor é o distintivo do cristão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21 a 35, Jesus revela um caminho de reconciliação. Ele nos mostra um caminho de reconciliação. Muitas vezes por dia e com diversas pessoas, nós sentimos a necessidade de pedir perdão. Isso acontece principalmente quando nossas atitudes magoam as pessoas que amamos, ou quando vemos nos rostos dessas pessoas a tristeza que causamos. Dói no coração. Esse pedido de perdão nem sempre é tão simples quando deixamos o orgulho tomar conta de nós e não queremos admitir o erro. Queremos sempre colocar o erro nas custas do outro. Ou quando as pessoas magoadas não são as que amamos, essa atitude de humildade para pedir o perdão torna-se mais difícil. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, apesar de tudo isso, saiba que perdoar é uma decisão. Pedro, ele pede a opinião de Jesus sobre os limites do perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Jesus responde: 70 vezes 7, isto é, sempre e todos. Devemos perdoar sempre e todas as pessoas. Um perdão sem limites, inclusive, meus queridos irmãos, aos inimigos. O amor é o distintivo do cristão. O perdão não deve ficar na quantidade. Ele não é uma regra matemática, como muitas pessoas pensam,
mas ele deve ficar na qualidade de um coração amoroso e compreensivo, de um coração totalmente voltado para o Senhor, de um coração de uma pessoa que é discípula do Mestre Divino Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, mas então você poderia perguntar: o que é perdoar, padre? Ouça bem, perdoar não é um sentimento, perdoar não é esquecer tudo, ou melhor, não é ter amnésia. Perdoar é uma decisão. O amor é o distintivo do cristão. Há pessoas que se recusam a perdoar as outras e acabaram doentes e estacionadas no tempo. O amor é o distintivo do cristão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você sabia que a falta de perdão pode causar doenças terríveis na sua vida? As pesquisas científicas nos mostram, através de dados coletados, que muitas doenças estão relacionadas com a falta de perdão. Por isso eu digo que você precisa urgentemente perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, o seu cunhado, a sua cunhada, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu patrão, o seu encarregado. Seja quem for, é necessário dar o perdão. É necessário dar o perdão. Amar significa desejar levar o outro para os céus. Se não, meu querido, é você que vai ficar na pior, com o peito carregado de ressentimentos, de ódio, de mágoas. Pois se não perdoarmos uns aos outros, também Deus não nos perdoará. Como rezamos na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Algumas pessoas dizem, creio eu que não é seu caso: eu perdoo, mas não consigo esquecer. Ou nem quero ver mais aquela pessoa. O amor é o distintivo do cristão. O amor é a característica do cristão. Mas quando Deus lhe perdoa, você fica contente, satisfeito, como se nunca tivesse pecado. E Ele, na sua grande misericórdia, acaba não lembrando mais dos teus pecados. Nós também temos que fazer o mesmo, isto é, perdoar e esquecer o mal que nos fizeram. É tirar do coração as ofensas cometidas contra nós. Não ficar remoendo o tempo todo. Nós não somos vacas que ficamos remoendo aquele alimento várias vezes. Ficam sequelas. Eu disse que ficam sequelas, que ninguém tem amnésia, são as sequelas. Mas o tempo e a graça de Deus cura tudo. Se alguém o ofender, perdoe-lhe, mas perdoe-lhe no mesmo instante. Não deixa para amanhã, meu querido irmão. É que muitas vezes você deixa para depois. A gente dá o perdão imediatamente, pois à medida que o tempo passa, aprenda de Jesus. O rancor começa a brotar no seu coração e a sua comunhão com Deus fica cortada.
aí a tua vida vira uma desgraça, porque não tem mais a graça de Deus. O amor é o distintivo do cristão. Significa que não há limites para o perdão. Assim, o perdão é também o meio mais eficaz de combate à violência. Por isso, sua prática é ilimitada e indispensável na comunidade cristã. Portanto, trata-se de tomar uma decisão. Perdoar é uma decisão, hoje, aqui e agora. Decida-se. O amor é o distintivo do cristão. Jesus contou a parábola de um empregado malvado que devia uma fortuna imensa e, por compaixão do patrão, foi perdoado. Em seguida, o mesmo empregado, sem compaixão, se recusa a perdoar um companheiro que lhe devia uma quantia irrisória e cobrou dizendo: paga o que me deves. O outro respondeu: dá-me um prazo e eu te pagarei. E ele não quis saber do perdão que ele recebeu. Ele fez uma encenação diante do patrão. Ele não fez de coração, ele encenou. E por isso que o patrão ficou. Antes nós vimos, os colegas ficaram indignados, contaram para o patrão, e o patrão ficou indignado pela falta de compaixão dele para com seu companheiro, que mandou castigar severamente este empregado malvado. Severamente. Colocou ele e toda a família diante dos torturadores. E Jesus concluiu dizendo: é assim que meu Pai fará convosco, se não perdoar de coração o seu irmão. O amor é o distintivo do cristão. A parábola é um exame de consciência para nós e convida-nos a analisar as nossas atitudes para com os nossos irmãos e irmãs que erram, que nos machucam. Jesus nos ensina que o mal, os ressentimentos, o rancor, o ódio, o desejo de vingança devem ser vencidos por uma caridade limitada. Uma caridade limitada. E que se há de manifestar no perdão incansável das ofensas cometidas. Para perdoar de coração, meu querido, com absoluto esquecimento da calúnia ou a difamação recebida, é necessária a fé. Essa fé alimentada pela caridade e pela oração, que é indispensável para vivermos juntos, construindo a paz e a harmonia, para vivermos em unidade. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão que você precisa tomar. É como a decisão de ir ao médico. Você tem que ter a decisão de querer ir ao médico, ouvir o médico e tomar o remédio conforme ele pediu, na receita. Pedro pergunta para Jesus: até 7 vezes, Senhor? O Senhor diz: sempre. Sempre o teu irmão vai te machucar. E você também algumas vezes vai machucar o outro. Sempre você deve perdoar. É decisão. Deus nos deu o sacramento da reconciliação, que é a confissão. Mas também Ele nos dá todo o ensinamento. Você vai lembrar daquilo que o irmão fez com você, mas não vai precisar de virar a cara.
E se você virar, significa que não perdoou de coração. Aí você está na pior. O irmão dá risada e você acha que está rindo de você. Não é assim que você faz? Se o irmão conversa, está falando mal de você. O irmão talvez não está nem lembrando de você, que você existe, está feliz da vida. E você remoendo tudo isto no coração, por falta de tomar uma decisão. Nós precisamos ser pessoas decididas. Nós não estamos neste mundo para criarmos inimigos. O nosso inimigo é só um: Satanás. Os demais são nossos irmãos e irmãs. Jesus viveu tudo isto. O Evangelho nós podemos lembrar aqui da Sexta-feira Santa. O que é a Sexta-feira Santa? É alegria? Não, você sabe muito bem que Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus foi condenado injustamente, caluniado, blasfemado, torturado, surrado, cuspiram nele, chutaram ele, fizeram tudo com ele a ponto de pregá-lo numa cruz. E ele na cruz, totalmente dilacerado, ele ora ao Pai dizendo: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós também, sendo caluniados, injuriados, maltratados, violentados, nós somos chamados a dar o perdão. O amor é o distintivo de todo cristão, não é o ódio. Se você carrega ódio no seu coração, eu estou dizendo que você não é cristão, porque o amor é o distintivo do cristão. Quem gosta de ódio, de rancor, é o inimigo, não é Jesus Cristo. Então vamos limpar o coração. Não está conseguindo? Para isso existe o sacerdote, para isso existe a igreja, para te ajudar a sair dessa situação, e que você vem remoendo anos e anos na sua vida, achando que você é o perfeito e que o resto do mundo está errado. São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, ele diz, exortando a nós cristãos: cuidem que ninguém retribui o mal com o mal, mas procurem sempre o bem uns aos outros e de todos. E ele, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, ele pedia: suportai-vos uns aos outros. Suportar é o quê? Suporte. Já viu suporte? Suportar, carregar. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, sempre que tiverdes motivo de queixa contra alguém. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz do Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o perdão é a expressão maior do amor. O perdão é a expressão maior do amor. É aceitar e querer o bem do próximo assim como ele é. É agir a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar significa desejar levar o outro para os céus. Perdoando é para o Senhor que vivemos e é para o Senhor que morremos. Sem perdão não existe vida fraterna, vida conjugal, vida familiar, vida comunitária, vida social.
Não existe nada disso, porque o amor é o distintivo do cristão, e para ele viver tudo isto, ele precisa amar e aceitar o outro. A falta de perdão leva muitas pessoas a sofrimentos, a doenças, e provoca uma vida amarga, provoca estresse, provoca depressão. A falta de perdão. Não seja cabeça dura, perdoa. Só o perdão alivia e restitui a alegria. Só o perdão que alivia e restitui a alegria. Deus nos ama e sempre nos perdoa as nossas faltas que cometemos diariamente. Hoje Ele nos convida a evitar tudo que pode causar ódio, rancor, indiferença, desunião. Ele está nos convidando para uma vida nova. Ele está nos ensinando a ordem nova. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quando amamos nossos semelhantes, vivemos unidos e perdoamos-nos mutuamente. Porque amar significa desejar levar o outro para os céus. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos realmente sermos discípulos do Senhor. Não vamos ficar na corda bamba, em cima do muro, ficar ali com mimimi, o vizinho, o amigo, o sogro, não sei quem, ficar nessas lamúrias sem necessidade, porque não tomou decisão nenhuma. Toma uma decisão na sua vida, que a Santa Eucaristia te fortaleça a cada dia, e que desse esforço de viver a fraternidade e o perdão, Deus possa te acumular de bênçãos e graças, porque o amor é o distintivo do cristão.